Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, jovens. Estou aqui a pedido do pastor Davi para poder gravar esse vídeo, darmos continuidade à nossa EBD, nossa escola dominical. A nossa lição é 3, porém faremos uma breve introdução da lição 1 e a lição 2, porque não tivemos, devido aí à quarentena. Então estaremos tocando em alguns pontos aí principais no livro de Josué, e aí sim daremos início à nossa lição, que está com o título aí de Preparativos para a Conquista. Lembrando que a nossa revista está como tema Fé e Obediência no livro de Josué. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, meu Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Senhor. Pai, tira, meu Pai, de nós todo empecilho, toda barreira. Espírito Santo, conduza essa aula. Abra o nosso coração, abra nosso entendimento. Toma, Deus, aquele que está aí ouvindo, Pai, que essa palavra venha frutificar em nossos corações, Pai, ser conosco, assim que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Deus. Jovens, o livro de Josué é denominado aí como o primeiro livro histórico da Sagrada Escritura. Ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 12, como a entrada e a conquista da terra de Canaã. A segunda parte, do capítulo 13 ao capítulo 21, como a divisão da terra entre as tribos de Israel. E a terceira parte, do capítulo 22 ao capítulo 24, como a narrativa dos últimos tempos aí de Josué e até mesmo o seu falecimento. A maioria dos teólogos, até mesmo o Talmud, uma coleção aí milenar da tradição judaica, acreditam e dão a autoria do livro para o próprio Josué, salvo os últimos versículos, o qual é narrado o seu falecimento. O livro de Josué é conhecido como o livro das conquistas, das posses e das vitórias. Nós vamos encontrar ali pelo menos 30 cidades conquistadas por esse grande líder militar, esse grande estrategista militar que o Senhor levantou. Josué, ele sucedeu Moisés na liderança aí da nação de Israel para poder entrar na terra prometida. Não podemos esquecer que Josué e Caleb foram os únicos contados com mais de 20 anos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. O livro registra o governo de Josué, os atos, as obras, a sua conduta, e também narra a fidelidade de Deus para com esse novo líder. E o Senhor confirma isso dizendo que, assim como ele tinha sido com Moisés, ele também seria com Josué. Outro ponto importante, jovens, é que Josué era o modelo de Cristo na antiga aliança. No Velho Testamento, Josué era um modelo de Cristo. O seu nome significa Jeová é salvação, o equivalente no hebraico para o grego de Jesus. Na antiga aliança, nós vamos encontrar também um tipo da igreja, que é a nação de Israel. A terra prometida, ou a Canaã, nós vamos encontrar o tipo da Jerusalém celestial. Então entendemos que, assim como Josué guiou, liderou o povo, a nação de Israel, para entrar na terra prometida, nós também temos um guia, o nosso bom pastor, Senhor Jesus Cristo, nos guiando para Jerusalém celestial. Em Hebreus capítulo 4, versículo 8 e 9, nós vamos encontrar esse texto. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Amém? Uma pergunta.
Por que Deus levantaria aí Josué para poder suceder Moisés aí nessa entrada da Terra Prometida? Quais qualificações teria Josué, né, para tão grande responsabilidade? Por quê? Por que Josué? 3 respostas teríamos. A primeira, que Josué era um dos 2 ainda vivo, uma das 2 testemunhas oculares vivas daquilo que Deus fez no Egito, das 10 pragas e da saída do povo do Egito. Josué era o sucessor, era o assistente e ajudante de Moisés. Por 40 anos ele serviu Moisés, aquele homem de Deus, e que Deus falava face a face. A terceira resposta é que Josué foi um dos 12 espias, junto com Caleb, os 2, aliás, que trouxe um relatório positivo e colocou toda a sua fé e a sua confiança em Deus, que iria conquistar a terra. Por isso, né, vamos entender que Deus escolheu Josué, sabendo que o Senhor não precisa de justificativa, porque Ele é soberano, e Ele escolhe quem quer e faz da maneira como quer, né? Mas é algo a pensar, porque estamos falando de Josué. Vamos meditar no capítulo 1, versículo 1 ao 3 de Josué. Temos uma reflexão para a gente hoje. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Moisés tinha morrido, tinha finalizado uma etapa aqui. E Deus agora levanta Josué. Entendemos aqui que não tem ninguém insubstituível na obra do Senhor, porque a obra é dele. E se a obra é dele, quando ele chama, ele capacita. Quando ele chama, ele garante. Vamos entender que Josué não veio fazer algo novo na obra. Ele só veio dar continuidade para aquilo que já estava sendo feito. Moisés foi um grande líder e Josué continuou a caminhada, a obra de Deus. Que nós possamos refletir que Deus é o dono da obra, que o Senhor Ele faz como Ele quer, que Deus é que levanta, Deus Ele que capacita, Deus Ele que garante. É Deus, é o Senhor. E Deus fala: olha, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com Josué. Que o Senhor possa te abençoar e que Ele venha ser contigo, te dando força e ânimo, assim como Ele foi com Moisés. Em nome de Jesus. Jovens, vamos iniciar então a lição 3? Texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, 31. Síntese. Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos.
O texto bíblico nosso está ali em Josué, capítulo 2, tá? Aonde os espias estão escondidos na casa de Raabe. Eles estão ali, né, estão espionando, né, a cidade de Jericó, né? Então antecedendo o ataque aí do povo de Israel, né, segundo a vontade divina, para aquela cidade ali fortificada chamada Jericó. Então o texto bíblico está dentro, né, desse capítulo 2 aí de Josué, o qual não vamos ler para podermos ganhar tempo e o nosso vídeo não ficar tão longo, tá? O comentário, introdução, eu vou ler aqui o início. Depois de ouvir as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Com a chegada deles às fronteiras da Terra Prometida, o discurso final e a morte do líder Moisés, Josué já estava devidamente confirmado como comandante-chefe em seu lugar. O povo entendeu que estava chegando um novo tempo para suas vidas. A promessa que há séculos pairava sobre a nação agora tornar-se-ia realidade. Bem, o nosso primeiro tópico, né, está como Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Nosso primeiro tópico vai estar nos informando, né, sobre os preparativos do povo para poder atravessar o Jordão. Então, 3 informações muito importantes que a gente vai ver. No primeiro subtópico, Josué ele dá ordem aos príncipes, antes mesmo de atravessar o Jordão, que o povo vinha se prover, né, de comida, de alimento, né? Eles precisavam de suprimento, pois só tinha 3 dias para providenciar tudo. Então a gente vê que Josué ele se antecipou, ele pediu para o povo se antecipar e se preparar antes mesmo de atravessar o Jordão. No subtópico 2, a gente vai ver que Josué, né, os guerreiros da tribo de Ruben, Gade, a metade da tribo, deveriam ser convocados para atravessar o Jordão. E os mesmos, esses homens deixaram tudo e partiram para a guerra a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então aqui a gente vai ver uma renúncia. Os homens renunciaram, largaram tudo imediatamente para poder conquistar aquilo que o Senhor tinha prometido. No terceiro subtópico, né, onde está falando sobre os preparativos para atravessar o Rio Jordão, a gente vai encontrar aqui um líder totalmente fiel a Deus, submisso a Deus, e um povo também que estava submisso ao líder. Então, a gente vai ver aqui uma palavra submissão, né? Que nós viemos nesse tempo ser submissos a Deus, que viemos colocar nossa total confiança em Deus, porque aquele que é fiel para poder prometer e fazer a promessa, ele é fiel também para poder cumprir a promessa. Então temos que estar submisso a Deus, submisso também ao nosso líder, quando esse está de acordo com a Sagrada Escritura, né? Então temos sim que ser submisso ao nosso líder, ao nosso pastor, né? Claro que passando pelo crivo da palavra, porque nenhum homem está acima da palavra de Deus. Então o ensinamento aqui, né, para Josué, né, que o Josué nos dá, é que era um homem submisso a Deus. O povo era submisso a Josué, porque como falamos lá atrás, Josué era um tipo de Cristo, né? Assim como Moisés também, né? Esses homens eram homens que tinham uma intimidade muito forte, muito tremenda com Deus. Então, os preparativos aí para o povo passar, atravessar o Jordão, foram eles serem submissos, eles renunciarem
eles ter uma vida de renúncia para poder alcançar a promessa e também se preparar, se organizar, né? Então a gente aprende que não é porque Deus ele prometeu algo é que a gente não tem que se preparar. Não é porque Deus ele prometeu uma vida eterna, não é que a gente não tem que renunciar mais nada. Isso é engano. Não é porque Deus, o Senhor, né, já nos deu, já preparou algo para a gente lá na frente, não é que a gente não tenha que obedecer e ouvir a voz de nossos líderes, né? Então, a gente tem que aprender como Josué, né? Então, aquilo que cabe a nós fazermos, o Senhor ele não vai fazer. Então, tem responsabilidade que cabe a nós fazermos. Então, Josué ele se antecipou. Josué ele se organizou. Josué, junto com o povo, ele renunciou. Josué, ele foi submisso. Ele foi obediente à voz de Deus, obediente, fidelidade. Mais do que submissão, mas fiéis a Deus. Tá? Fiéis a Deus. Eu troco a palavra aqui, substituo fiéis a Deus. Amém? No segundo tópico agora, né, o 2, a gente vai falar sobre os espias. Por que Josué enviaria, né, espias, já essa cidade sendo ganha aí por Deus? Deus já tinha prometido Jericó. Só que a gente vai entender aqui alguns ensinamentos muito bons aqui. Uma que os espias iam reconhecer, ia ter um reconhecimento ali de Jericó, né? A gente vai entender que, a gente vai lembrar, aliás, que Josué, ele já tinha sido um espia lá de Moisés, lá 40 anos aproximadamente lá atrás. E agora ele estava usando essa experiência positiva, porque foi positivo, para poder enviar alguns espias agora, né, para Jericó. Mas a gente tem que entender que a atitude de Josué, né, alguns poderiam falar, então era falta de fé. Para que Josué iria enviar espias se Deus já tinha garantido, Deus já tinha falado que iria dar tudo em posse, tudo ia dar sobre, né, ia dar para Josué. Só que a prudência e a responsabilidade sobre a vida de Josué não inativou a fé dele. Pelo contrário. Então a gente tem que entender que a prudência e a responsabilidade não inativa a nossa fé para com Deus. E Josué precisava reconhecer, ou aliás, conhecer o seu inimigo. Ele estava entrando ali no campo de batalha do inimigo. Então, quantas às vezes perde a batalha por não saber quem é o inimigo e como ele luta? Então, Josué ele foi ali buscar essas informações. Porque, às vezes, por você engrandecer ali a força do inimigo, ou até mesmo subestimar, você perde a batalha bem mesmo antes de você começar a entrar nela. E Josué ele não errou nesse ponto. Então ele foi prudente, ele foi responsável. Era um homem que andava, né, ligado com Deus. Era um homem que era direcionado por Deus. E por isso o Senhor, né, deu muitas vitórias para Josué, né, e Jericó foi uma onde Deus falou com ele, orientou ele, e ali eles marcharam ali em volta de Jericó. Porém, né, retornando, os espias foram ali enviados, né, e a gente vai entender, vai ter até complementando isso que eu comentei, em Lucas capítulo 14, versículo 31, vamos ler? Qual é o rei que, indo à guerra pelejar,
ou qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Então, a importância, né, que estávamos comentando de planejar, de se organizar, de se antecipar. E o envio ali, a missão dos espias para essa cidade, Jericó, foi justamente isso. Tá? Josué estava buscando isso, o conhecimento do campo, do terreno, da área, quem verdadeiramente eram seus inimigos. E eles retornaram com uma informação que os inimigos estavam com muito medo deles, né? Essa matéria aqui vai dizer que também eles encontraram que Deus ele nos surpreende também. Que os espias foram enviados e o Senhor usou situações improváveis para poder cumprir a sua obra, né? E quantas vezes na nossa caminhada Deus ele nos utiliza de meios improváveis que fogem do nosso entendimento para poder realizar a sua obra. Deus utilizou uma mulher chamada Raabe. Uma mulher naquele tempo era uma prostituta, sabe? Ganhava sua vida com o seu corpo. E ele utilizou essa mulher como um instrumento dele para esconder esses espias. Josué tinha enviado esses espias, eles se esconderam dentro dessa casa, dessa mulher chamada Raabe. A sua casa ficava ali na antepara, no muro, né, na divisa de Jericó, para lá de fora. E assim os moradores já souberam e denunciaram para o rei que tinha espias na cidade, e foram até a casa de Raabe, e ela escondeu esses espias. Então, olha o que Deus faz. Essa mulher sabia que o Senhor era com eles e que Deus já tinha feito maravilhas, né? Aí antes mesmo de chegar em Jericó. E o medo, o temor já tinha tomado todos os moradores, porque sabia que esse povo que estava chegando servia a um Deus não somente dos céus, mas também que era Deus na terra também. Então essa mulher, ela escondeu os espias. Olha que tremendo, que coisa maravilhosa. Então Deus ele utilizou uma não hebreia para poder realizar maravilhas. E quantos não crentes, às vezes o Senhor utiliza para poder falar contigo, para poder te ajudar, te proteger. Quantos não cristãos o Senhor utiliza para poder abençoar a tua vida e a minha vida. Quantas situações improváveis, lugares, momentos o Senhor faz em nossas vidas. Assim o Senhor fez com essa mulher, ela como um instrumento em suas mãos. No tópico 13 e último, agora surge uma figura, né, no qual falamos já anteriormente, chamada Raabe, que tinha uma vida promíscua, uma vida, né, de prostituição, uma vida que uma mulher que vendia o seu corpo, mas o Senhor, pela sua misericórdia, resgata essa mulher, transforma a vida dela e usa como um instrumento em suas mãos. Então olha a bondade de Deus. Então surge aí essa mulher, essa figura no meio aí da caminhada do povo hebreu,
na nação de Israel, né? E para confirmar essa transformação, essa obra na vida dessa mulher, temos alguns textos aqui. A Raabe, ela entrou na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe e Boaz a Boaz. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. Também é citado, tá, como modelo de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E de ação, Tiago capítulo 2, versículo 24 e 25, pelas suas obras, pela sua conduta, pelo aquilo que ela fez, ela também é citada no livro de Tiago, na carta de Tiago. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificado pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Então, olha aí essa mulher que entrou no caminho do israelita, né, e ali ela escondeu eles, né, pedindo também que eles viessem ter misericórdia quando eles entrassem naquela cidade, e colocou ali um ninho ali escarlate, né, um escarlate, no caso, um pano ali sobre a sua janela. E o Senhor ali deu vitória, o Senhor deu salvação, entrou com salvação na casa dela, né, com sua mãe, a sua família. E ela somente pediu uma coisa para aquele povo, para aqueles espias. Falaram: olha, assim como nós te ajudamos, assim como nós tínhamos misericórdia de vocês, não entregamos vocês para ninguém, tenha misericórdia de nós também. E assim eles fizeram. Só deram uma orientação: que esse fio de escarlate possa estar na janela, possa estar ali, né, como um sinal que eles não entrariam naquela casa. Então a gente vê também nessa obra aí que também prefigurava, né, a vida de Raabe, esse gesto, essa atitude, como um projeto divino que se revelaria séculos depois. A gente vai ver isso, porque assim também lá atrás, há 40 anos atrás, quando o povo também passou sangue nos umbrais da porta para que eles viessem ser salvos do anjo da morte, né, no tempo de Moisés, agora essa mulher faz a mesma coisa, coloca ali um pano para guardar, para proteger e salvar a sua casa contra a destruição que estaria para vir naquela cidade, quando Jericó seria derrubado. Então prefigurava Cristo, porque assim foi a obra de Deus, enviando seu Filho unigênito para ser morrendo numa cruz, para que venhamos alcançar a salvação. Pelo seu sangue foi derramado, e assim ele nos purifica e nos salva de todo mal, de toda a ira divina, e nos purifica de todo pecado. Então, aquela atitude daquela mulher, assim como o sangue nos umbrais, né, prefiguram o projeto divino de salvação para nossas vidas. Então, que o Senhor possa nos abençoar. Jovens, eu tenho uma reflexão também para você, jovem, que o que tem feito nessa quarentena? Romanos capítulo 8 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu aconselho: leia um bom livro, medita na Bíblia, nos capítulos. Que texto você tem meditado, refletido? Em que livro você tem lido nessa quinzena? Aproveite esse tempo, se relacione com Deus, ore, leia, estude. Aproveite esse tempo. Que o Senhor possa te abençoar, possa falar mais no coração de cada jovem. Em breve estaremos juntos na casa de Deus, adorando, louvando o nome do Senhor. E assim eu agradeço mais essa oportunidade
para poder estar falando a palavra do Senhor. Abençoa cada jovem, que o Senhor possa abençoar cada jovem, cada casa, cada lar, em nome de Jesus. Amém.